Beleza, então começou a gravação. Eu vou para mais um aí. Fala, Fernando. Boa noite. Boa noite, Fernando. Todo mundo em silêncio. Bom dia. Vai levar até Podemos fazer assim, então. Então vamos começar. E assim, ó, o que eu entendi do mapa, entendeu? É assim, ó. A gente já sabe que ele tem 5 problemas, né? 5 não, são 6, né? 2, 4, 6 problemas, né? Que são esses aqui. E a parte mais chata de tudo que eu percebi é assim, ó, que apesar de tu ter a parte 1 e a parte 2, pode ver que o relatório descritivo, ele se baseia no mapa, entendeu? Então, a parte mais chata é esse mapa conceitual. E, na verdade, é isso aqui. Eu estou usando o Lucidity Chart, né? Estou usando ele. E assim, ó, só que eu percebi uma coisa, ó. Não adianta você querer fazer um mapa conceitual, que eu estou fazendo aqui, sem antes você ler e entender as 3 questões que ele está pedindo. Deixa eu voltar aqui. E aí são isso aqui, né? Aqui ele pede em relação ao mapa, né? Os 8 conceitos chaves, qual ferramenta utilizar, né? E fazer relação, né? Só que antes de tudo, para você fazer um mapa conceitual certo, você tem que responder essas 4 as questões aqui primeiro, né? Que são essas aqui, né? Então, baseado nas questões, você vai conseguir fazer o teu mapa conceitual. E se tu fizer o teu mapa conceitual de qualquer jeito, quando tu for fazer a responder as questões, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer a sinalização, entendeu? Porque ele pede assim, ó, relacionar o mapa às respostas das 4 questões, né? A seguir, e também sinalizar no próprio mapa, né? A relação com os capítulos utilizados. Então, vai ter que fazer relação da questão, das questões, e também relação com os capítulos do livro e linkar lá no mapa conceitual. Então, esse aqui é o mapa conceitual que eu estou fazendo aqui, ó. Eu já fiz algumas linkagens, né? Que nem no meu caso que eu fiz assim, ó, que a empresa J Tools, né? Ela está fazendo o quê? Ela está tendo problemas, né? Então ela precisa do quê? Ela precisa de um planejamento estratégico de redes, né? Beleza? E o que aconteceu? Você pode ver aqui, ó, que sempre entre os dois vai ter um verbo de linkagem, né? Só que o verbo de linkagem você pode ver que não é um verbo em si. Não precisa ser um verbo terminado em R, né? Ele é um verbo, pode ser no formato no conceito de infinitivo que eles dizem, né? Então, o que ele precisa? A JTools precisa de um planejamento estratégico de redes, né? Por quê? Porque está tendo aqueles problemas lá, né? Que é oscilação da performance, falha de links recorrentes, acessos não autorizados, né? Dificuldade de detectar e isolar as soluções de falhas repentinas, né? E o restante aqui, né? Então, sempre tem que ter a linkagem, que é o que o professor pediu aqui, né? Cadê aqui? Aqui, ó, que é os verbos entre eles, né? Beleza? Então, conectando com setas e verbos. Então, eu tenho os conceitos chaves, né? Eu tenho as setas e eu tenho o verbo que interliga entre eles. No meu caso aqui, ó, esse aqui é o que eu estou fazendo, né? Então, o problema estratégico de redes, ele é devido aos problemas constatados, né? Esses problemas constatados envolve o quê? Envolve as falhas, que são 5, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém que vai entrar? Será? Opa. Deixa eu ver. Aqui. Beleza. Felipe, tá me ouvindo? Então, deixa eu continuar aqui, então. E assim, então, as falhas, os problemas constatados envolvem o quê? Os 5 problemas aqui, né? E cada problema, ele está linkado a uma solução lá em relação ao modelo FCAPS, né? Que é a falha, configuração, contabilidade, desempenho e segurança. Entenderam? E assim, ó, pode ver que eu fiz linkagem. E também aqui na linkagem, eu também fiz falhas recorrentes nos links. Ela pode ser tratada, são tratadas por falhas, né? Que é o primeiro do FCAPS, né? Então aqui, eu estou ainda terminando aqui. Os casos de acesso não autorizados a dispositivos de rede.
Então, ele vai partir da parte de segurança, né? Então, a cada linkagem aqui, eu fiz uma relação com o modelo FCAPS lá. Beleza? E assim, ó, só para continuar aqui, então, o que eu fiz? Primeiro, eu respondi as 4 questões, beleza? Para depois eu voltar e tentar fazer o mapa conceitual. Esse foi o meu entendimento em relação ao mapa. Porque vocês podem ver, se vocês forem na parte 2, que é o relatório descritivo aqui, ele pede o quê? Para fazer uma introdução ao caso da empresa, né? Interpretando o contexto base, né? Então, essa parte é bem tranquila. E depois tu vai explicar o teu mapa conceitual. Então, isso aqui, beleza. O que é o teu mapa conceitual? É o que tu já fez antes. Então, aqui tu já matou uma parte, né? Explicando tudo o que tu fez, né? E os conceitos incluídos e os principais relacionamentos, né? Beleza. Aqui é bem tranquilo, que é as ferramentas de monitoramento que tu vai escolher, em relação lá aos ABICs, né? Em relação também aos KPIs lá. E depois, no final, você vai fazer uma conclusão, né? Indicando os principais benefícios, né? Esperados, né? Os hábitos que eu vou usar o quê? Eu consigo ter um monitoramento contínuo, né? Essa parte aí. Só que tudo tem que estar linkado ao quê? Ao livro. Então, se você não ler o material digital, vai ser complicado. Então, a base é o livro físico, né? O material digital, né? Para fazer todo o trabalho. Porque vai acontecer aqui, ó. Na parte 1, ele está pedindo aqui no final, aqui, ó. Relacione o mapa às respostas das 4 questões a seguir, sinalizando no próprio mapa a relação com os capítulos utilizados. Então, vai ter que fazer o quê? Vai ter que linkar essa pergunta aqui em relação ao mapa e também citando o capítulo do livro. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui em relação à questão 1. E aqui, né? A questão, o que que é? E aqui, né? Quais os fatores de planejamento estratégico de rede devem ser considerados no caso do JTUS aqui, né? Qual que é? Eu botei aqui, ó. Eu fiz esse quadrado por fora aqui, indicando que tudo isso aqui, entendeu? E influencia na resposta à questão 1. Eu ainda não linkei aqui o capítulo do livro que se baseia nisso ali. Ainda não linkei aqui. E eu estou fazendo aos poucos aí. Então, em relação à questão 2, a resposta da questão 2, né? Em relação a tudo isso aqui. O meu ainda aqui tá, eu estou concluindo, né? Aqui embaixo aqui, então vamos só voltar um pouquinho aqui. Em relação às falhas recorrentes nos links, elas são tratadas por falhas, que é do modelo FCAPS, né? E elas são detectadas por quê? Por ferramentas de monitoramento. Eu podia separar aqui também, em vez de botar as ABICs aqui embaixo já, eu podia pegar e abrir aqui o leque dele um pouco, ó. Eu podia pegar e fazer aqui, qual tipo de... Pode ter mais de uma, né? Então, eu podia fazer isso aqui, ó. E também colocar aqui, só um pouquinho. Linkar as duas aqui, ó. Então, eu podia linkar aqui, uma é qual que é a ferramenta? É o Zabbix, né? E a outra é o PRTG, uma coisa assim, né? PRTG, entendeu? E as duas ferramentas de monitoramento, beleza? A parte de configuração, então é padrões definidos pela empresa. Mas que padrões? Eu podia também linkar aqui os padrões. Só que sempre entre cada conceito aqui, ó, você tem que linkar um verbo sempre, ó. São detectados por isso. A contabilidade analisa o quê? As KPIs de uso de rede. Entendeu? O desempenho é medido por quê? Medido por quê? Pela latência, pela disponibilidade. Então, aqui também é outra coisa, ó. Eu podia pegar e fazer 2 conceitos chaves embaixo. Eu podia separar, entendeu? Ou podia também colocar no mesmo. Vai de vocês aí. Eu já prefiro separar. Ele fica mais aberto e mais intuitivo, né? Não sei se vocês conseguiram entender a base. Eu consegui entender um pouco. Só que assim, eu achei esse mapa muito confuso. Não sei se vocês pensa da mesma forma. Muito difícil de entender. Sim, na verdade, assim, ó, de todos os mapas que teve até agora no começo do curso, né?
Esse foi o mais complicado até hoje que eu achei. Só que assim, ó, tu tem que pegar e partir de algum lugar, entendeu? Não fica esperando, entendeu? Não fica esperando. Monta de qualquer jeito, que nem aqui, ó. Eu comecei a montar. De qualquer jeito, monta de qualquer jeito. Esse é o segredo. Você não tem que ficar assim, pensando assim, poxa, como é que eu vou fazer? Não pensa assim, pega e começa a fazer. E nem a mesma coisa eu fiz, ó. Eu elaborei ele assim. Só que essa aqui não é a minha primeira versão, já é a quarta ou quinta versão. Daí que eu fui entender que antes de eu responder, de eu montar o mapa conceitual, eu tenho que primeiro responder as questões aqui, entendeu? Pessoal, Entendi. tem mais alguém que não participar. As 4 questões aí a gente Aí. basicamente responde fazendo aquele tipo cronograma, né? Isso, fazendo o mapa conceitual, porque assim, ó, tu pensa só, eu vou fazer o mapa conceitual, beleza, vou fazer lá, então, os problemas constatados, que são esses aqui, né, os 5 problemas, né, beleza, eles envolvem o modelo FCAPS, cada um deles aqui vai ser baseado no conceito do modelo FCAPS, né, só que beleza, fez assim, daqui a pouco tu vai voltar lá e querer responder as perguntas, poxa, a primeira, beleza. Quais os fatores de planejamento estratégico de rede que devem ser considerados no caso da empresa, né? Beleza, essa aqui é fácil, né? E são os problemas, né? São os 5 problemas aqui que foram constatados. Beleza. Só que daí tu vai começar a responder as outras. Como os 5 domínios do modelo FCAP se aplicam no contexto apresentado? Entendeu? Por isso que é bom primeiro tu responder ela, tu tentar responder mesmo essa questão, né? Elas fazem isso aqui, aquilo ali. Beleza. Para tu tentar incrementar, porque depois você vai fazer o quê? Tu não vai ter que fazer uma linkagem aqui, explicando que a questão 1, a resposta dela é isso aqui inteiro. Eu fiz esse quadrado por fora aqui, né? Esse retângulo aqui. Então é melhor tu fazer assim, porque isso aqui também eu não tinha feito assim. Eu resolvi fazer desse modo aqui, fica mais fácil. Porque daí tu não vai precisar responder as questões lá dentro, entendeu? Porque aqui o professor está pedindo aqui para você, ó, relacionar o mapa às respostas das questões a seguir, sinalizando no próprio mapa a relação com os capítulos utilizados. Aqui ficou meio estranho, entendeu? Porque ele fala bem assim, ó, sinalizando no próprio mapa a relação com os capítulos sinalizados. O que eu entendi aqui de capítulos sinalizados que é em relação ao material digital lá. A gente tem o material, né, o livro, né? Então a gente tem que fazer também uma relação em relação ao livro e em relação às questões aqui, ó. Que são as 4, né? Me Não tirando sei se para dúvida, vocês ficou mais ou menos. Pode o- falar. então, sobre a questão eu não sei como é que é o nome, que a gente já fez uma matéria parecida, que eu acho que era fluxograma, né? Eu não sei se isso basicamente é parecido com fluxograma, que é o que você faz no Lucid Chart, acho que é isso, né? Aham. Não, mas ele é aqui, ó, pode ver, ó, aquele tanto que ele tem o nome aqui como mapa conceitual. Tu consegue alterar, acho que ele é aqui, o tipo que é. Então lá, quando tu vai começar a montar ele ali, e tu vai escolher o tipo que tu quer, se é um fluxograma ou o que que é, ele vai ter opção de mapa conceitual. Então ele vai vir com uma base já cheia de quadradinho, com setas, né? Depois tu só vai adicionando, editando, deletando, né? Mas ele vai ter mesmo o mapa conceitual lá para tu escolher. Só ouro. Isso aí eu não sabia, não. Eu acho que a gente vai ter que exportar, né, essa configuração depois de finalizado para o Word, para poder fazer a segunda parte, que seria o relatório. Sim, aqui tu tem bem facinho, ó. Só tu vir aqui nos 3 tracinhos, né? Vir na parte de exportar e exportar como PNG. Exportou como PNG, ele é bem fácil. Ele vai te pedir já certinho para tu baixar, né? Baixar é bem tranquilo. Nessa parte aí, e ele não tem, nessa que eu vi, eu já fiz várias versões desse mapa conceitual e alterei ali, e ele não tem limitação de uso, tá? Entendi. Fala, E aí Cassiano. eu acho que a Pode gente falar, vai inserir, Moisés. eu acho que a gente vai inserir essas imagens aí no Word, por exemplo, e depois já fazer a segunda parte, que seria tipo relatório, né? Que é Isso, aqui basicamente ele o diz aqui, né, relatório ó, isso. do mapa A conceitual. parte, a parte um é o mapa conceitual, né? E depois a parte 2 que é o relatório descritivo. Mas você pode ver que o relatório aqui, ó, ele é baseado no mapa conceitual.
Pode ver uma questão que já é direta. Daí a outra em relação às ferramentas de monitoramento, né? E depois, com tuas próprias palavras, explicar o conceito aqui, né? Em relação à conclusão, aos benefícios esperados, né? E também com a explicação do modelo FCAPS aqui, né? E as técnicas de gerenciamento aprendidas no livro. Então, não adianta tu querer se escapar do livro. Eu não li ele inteiro ainda. Mas tem que ler, cara, porque ele vai ser a base, não adianta. E tanto que ele pede também aqui, né? Utilizar as citações ou menções dos capítulos do livro para embasar esse relatório. Fala, Cassiano. Rogério, Pode falar. o mapa mais fácil eles conseguiram tornar o mais difícil. Mas de boa, eu não vou conseguir ler o livro todo. Eu nem iniciei, mas eu vou ter que dar um jeito, nem que eu coloque para fazer resumo. E eu no chat GPT, eu vou ter que dar esse jeito aí, mas de boa. Vamos fazer, vou pegar esse site aí e vou iniciar aí, igual você falou. Viu, tá pra fazer assim também. Eu não sei se tu usa o material digital, mas com o material digital é mais fácil, cara, em relação à pesquisa, né? Então você pode pesquisar por palavra-chave do que tu quer, né? Então tu vai lá e pesquisa em relação a planejamento estratégico lá, alguma coisa assim, em relação ao que tem no livro, entendeu? Em relação aqui à parte do modelo FCAPS, né? O que eu tenho lá no livro lá, no capítulo tal, que fala sobre isso aqui, entendeu? Dá para se basear. Lá também tem falando sobre as ferramentas de monitoramento, né? Tu pode se basear também, no capítulo tal, fala sobre o Nagios, os APIX e o PRTG, entendeu? Tem essa parte aí. Também lá fala sobre quais os principais KPIs, né? Então, lá no livro, isso aqui, até onde eu li até agora, tem tudo isso aqui. Tem falando sobre as ferramentas de monitoramento, tem sobre os KPIs aqui, tem sobre o FCAPS, né? E sabe o que é bom dessa parte? Que esse mapa aí vai ajudar a gente na prova depois, cara. Que provavelmente tudo que tem nesse mapa aqui vai ter que cair lá, entendeu? Que foi bem diferente da prova de redes lá, né? De Linux, né? E a gente fez um mapa todo baseado no Debian, né? Linha de comando e coisa, e não caiu nada. Não caiu nada do que teve no mapa. Bem diferente. Tomara que seja. Mas se não for também, a gente dá um jeito. Respondendo ao Cassiano ali, a base mesmo é o mapa. O mapa que é a parte mais chata. Só que assim, eu não estou dizendo que eu fiz esse mapa totalmente sozinho, entendeu? Ou essa parte do mapa conceitual, né? Eu uso muito, cara, não tem. Hoje em dia, para tu se basear, é inteligência artificial, cara, não tem. É ChatGPT, é o Copilot, entendeu? Porque assim, eu comecei sempre a fazer primeiro o mapa conceitual no começo, cara. Daí, quando eu cheguei aqui, para responder as questões aqui, foi aonde que eu me quebrei, entendeu? Porque eu não conseguia achar todas as respostas no meu mapa conceitual em relação àquelas questões lá. Eu consegui achar da 1, da 2, aqui também consegui achar, né? Só que quando eu fui para as outras, não fechou mais. Então, daí que eu percebi, poxa, então eu vou fazer o contrário. Eu primeiro respondo as questões e depois eu consigo montar o mapa conceitual. Porque daí, depois que eu montar o mapa conceitual baseado nas questões, eu vou ter a resposta delas já certinha aqui. Então, não preciso ficar mais incrementando. E daí, em relação aqui, aos capítulos do livro é fácil. FCAPS tem lá, ferramenta de monitoramento tem lá também. Em relação às KPIs lá, eu já cheguei a ler e tem, entendeu? E essa parte que só tem que ver lá, mas tem também sobre planejamento estratégico de redes lá, né? Então, não tem muito segredo. É bem isso aí, Cassiano. Tem que fazer o inverso nessa linha. Eu vou também depois que terminar aqui, eu já boto lá no YouTube lá para disponibilizar. Mas de princípio é isso aí mesmo, não tem muito segredo. Tem os 6 problemas, né, constatados. Vai ser feito o mapa conceitual, só que antes do mapa conceitual, tenta responder primeiro as perguntas, e depois tu vai conseguir montar o modelo conceitual aqui certinho, sempre linkando, então, os verbos, né,
Daí eu pensei, poxa, o verbo não precisa ser o verbo terminado em R, né? Ele tem vários tipos de verbo, pode usar o verbo no modo infinitivo, né? Aí daí tu pode pesquisar que tem bastante isso aqui. E também fazer uma relação, né? Ele tem uma relação aqui. A JTools precisa do quê? Ela precisa de planejamento estratégico devido aos problemas constatados que envolvem os seus 5 problemas. E cada problema desse aqui, ele tem um tratamento no modelo FCAPS, né? E o que ele faz aqui? E cada falha dessa eu posso fazer alguma coisa. Cada parte do modelo FCAPS, né? As falhas, elas podem ser detectadas por ferramenta de monitoramento, né? Beleza? E cada ferramenta de monitoramento, eu tenho várias, né? Aqui eu posso fazer citação separado, junto, né? Daí vai de cada um. E também em relação às outras, né? Em relação a configurações, a parte de contabilidade, né? Que é a parte de administrativa, né? A parte de desempenho, a parte de segurança, né? Aqui ainda não cheguei a terminar, mas uma vai linkando a outra aqui. E sempre todas tem que ter o verbo. Aqui nem todas eu coloquei, né? Mas você pode ver aqui. As dificuldades em detectar e isolar soluções de falhas rapidamente. Aqui são analisadas a parte de desempenho, né? Beleza? Que é medido por latência e desempenho. Latência e desempenho são as KPIs, né? Então eu podia fazer o contrário, dele botar latência e desempenho, eu podia botar KPIs. E quais são as KPIs? As KPIs são latência, a disponibilidade, né? Eu podia fazer o contrário também. Só pegar e já ramificar um pouquinho mais. Apesar que aqui, ele é meio estranho, sabe por quê? Ele pede aqui, ó. Deve conter no mínimo 8 chaves conectadas com setas e verbos entre eles. Tá, mas como assim 8 conceitos chaves? É meio estranho isso aqui, cara. E eu tentei também assistir aquele vídeo do professor lá e também não fechou muito. Então, hoje que eu comecei a fuçar bastante aqui e que deu um norte, né, uma visão melhor dele. Não, os vídeos esquece, cara. Mas o desse professor até que foi melhorzinho, cara. E tem uns ali que, cara, que é sem condição. Foi só pra encher linguiça mesmo. Será que essas 8 chaves conectadas não dava mais para ficar mais básico, não? Porque eu vi aí que o seu, beleza, tem tudo aí, já tá completão aí. Mas não sei se dá para diminuir mais. É que, na verdade, aqui, ó, até eu diminui um pouquinho, porque assim, ó, o que eu tinha feito? Pô, se eu botasse aqui, ó, que esses 5 problemas, eles podem ser baseados no modelo FCAPS aqui, ele ia entrar um quadrado aqui, totalmente aqui, né? Só que daí eu pensei, poxa, em vez de eu fazer já modelo FCAPS, depois do modelo FCAPS, botar aqui as falhas, né, a cada um, né, falha, configuração, contabilidade, desempenho e segurança, eu já linkei ele direto aqui. Mas aqui tu pode diminuir aqui, ó, que nem aqui. Eu botei aqui no começo também, aqui eu botei aqui, ó. As falhas, elas são detectadas por ferramentas de monitoramento, né? Que é o ZAPS, o PRTG, né? Mas aí tu podia tirar esses dois aqui, ó, e fazer que nem eu fiz antes aqui, ó. Entendeu? Já deixar ele mais simplificado aqui. Só que daí tu tem que se basear assim, ó. Será que depois eu vou conseguir responder as questões aqui? Cadê? Ah, aqui, as questões aqui. E nem aqui, ó. Quais são as KPIs? Tá certo? Tu vai poder responder, né? E daí tu vai pegar Entendi. e linkar com essa parte aqui, tá vendo, ó? Quais são as KPIs? As KPIs são aqui, latência e disponibilidade, né? Quais são as ferramentas de monitoramento, né? Os apps e o PRTG, né? Eu podia também fazer um link em relação a isso aqui. Ah, eu podia pegar aqui, então, ferramenta de monitoramento dos ABEX. Então tá aqui. Então podia pegar e linkar a questão 4 aqui, né? Que é a ferramenta, que é os monitoramentos, né? Eu podia linkar com essa parte aqui, ó. Então, onde que tá aqui? Os apps, né? Podia colocar aqui. Os KPIs. Então, estão aqui. Eu podia pegar e já fazer um link aqui, embaixo aqui, que nem eu fiz aqui, ó. Em relação à resposta à questão 2, mas aqui ainda vou melhorar ali um pouquinho, né? Pode dar uma enxugada, né? Mas o certo, assim, ó, faz de qualquer jeito primeiro, monta ele assim, entendeu? E depois você vai dando uma simplificada, uma ajustada, né? Porque tu pode ver que depois que tu fizer um mapa conceitual, cara, não tem. Vai ser, a parte 2 vai ser mais fácil ainda, entendeu? Não tem, produzir o relatório, né, de 2 a 3 páginas, né? Com a parte de introdução ao caso, interpretando o contexto base, né?
na explicação sobre o mapa conceitual, que vai ser fácil, né? Justificando cada conceito incluído, os principais relacionamentos, as ferramentas de monitoramento, né? Que vai ser usada, essa aqui, e essa aqui também ele vai te pedir para tu incluir prints, né? Em relação ao dashboard, coisa, né? E depois a conclusão, né? Indicando os principais benefícios, né? Ah, eu vou poder ficar monitorando agora, né? Vou ter monitoramento em tempo real para qualquer problema que pode ocorrer no futuro, né? E também as técnicas de gerenciamento aprendidas no livro. É uma chatice isso aqui, mas tem que citar partes do livro, né? E depois, no final, já que vai citar partes do livro, colocar lá, né? Que foi citado mesmo certinho, né? Não sei se tem mais alguma coisa para mim. Oi? Esse aí se inspirou. Pois é, não, cara, eu fiquei de cara, esse aqui não é, esse aqui eu acho que o mapa acho que é 4,5, que vale, não, 3,5. Cara, é muito pouco, meio. É ponto pra caralho. Sim, é pouco pra caramba, cara. Tá certo? O outro aqui, vale ó, 7. essa aqui, o da imersão, né? 7 não precisa fazer mapa, você responde lá. Esse aí, caraca, parece até uma pegadinha pra gente não fazer, não usar o chat GPT, que ele fez dessa forma pra gente não usar. Quem usa, não usar, entendeu? Para quem usa, se ferra, né, basicamente. Entendeu? Porque não vai ter como usar aí, vai ter que mexer com a cuca mesmo. De todo jeito, o cara vai ter que ler e vai ter que ler tudo de novo. Então, eu beleza, me ferrei, então. Vocês falaram que não dá pra usar chat GPT nem nada? Não, dá pra usar. Dá. Mas dá pra utilizar, mas então, beleza. Tem coisa que, olha, que vai dar bom. Só que assim, o que eu faço aqui, ó? Como é que eu fui ter o entendimento que eu tinha que primeiro responder as questões, entendeu? Para depois eu fazer o mapa, entendeu? Primeiro responder as questões. Porque eu fui começando a pensar aqui, junto com a parte do Copilot aqui, cara, como é que eu posso fazer? Eu botei algumas partes aqui, né? Como é que eu podia linkar a parte de FCAPS aqui? Eu fui colocar assim, parte, mas se eu fizesse diferente, eu responder primeiro as questões, para depois tentar fazer o mapa conceitual lá. Cara, e daí fechou certinho, porque daí tem relação, né? Tem relação. Se eu já tenho as perguntas respondidas, eu posso colocar essa parte dentro do mapa conceitual, porque depois, quando eu for querer fazer a linkagem das questões em si, né, responder, né, eu já vou ter a resposta delas aqui. Então, eu já vou ter certinho aqui. E nem o que aconteceu aqui, né, a resposta da 1 eu já tenho aqui. Então, na verdade, é assim, ó, a ferramenta aqui, a IA, o Copilot está ali, né, só que, tem muitas coisas aqui que eu vejo aqui que dá certo, entendeu? Só que é muito assim, tem que tentar desmistificar ele, cara, tentar fuçar ele mesmo, o que impacta as coisas, o que eu posso fazer para melhorar, entendeu? É muito assim, cara, não tem. Tanto que o meu aqui, ó, é aberto um monte de coisa aqui, tudo separado, ó. Eu tenho atividade de mapa separado, eu tenho tudo separado aqui, ó. Então, cada coisa é em relação a algum assunto que eu estou tratando diferente aqui. Aqui, ó, olha só o que eu fiz aqui. Eu precisei aqui, ó, eu perguntei para ele, mas eu preciso revisar a parte dos verbos que podem ser utilizados entre conceitos chaves. Ele me deu aqui, ó, verbos de ligação para mapas conceituais. O tipo de verbo que eu posso usar, entendeu? A relação de necessidade ou causa, o que eu posso usar. Baseado nesse aqui, entendeu? Que eu coloquei lá dentro do mapa conceitual, ó. Eu tenho aqui. E daí eu fui olhando no começo, poxa, mas como assim verbo? Verbo, você olha para esse verbo terminado em R? Não, mas tem verbos, tipo no infinitivo, né? Tem vários tipos de verbos, né? E daí aqui tem essa relação. Ele não precisa terminar em R para ser um verbo. E daí eu peguei nessa base aqui, ó, para me colocar no mapa conceitual também. Dependendo do que eu quero, né? Malandro, já foi fazendo tu pegou e foi fazendo aos poucos, né? Isso. É que, na verdade, tu vai... Cara, olha aqui, ó. Exemplos de aplicação do seu mapa, ó. O JTools precisa do planejamento estratégico. Beleza. Ele me deu aqui alguma base, só que eu peguei e alterei aqui, entendeu? Eu falei, em vez de eu botar precisa planejamento estratégico, eu botei assim, ó, planejamento estratégico devido a problemas constatados. Será que eu posso seguir nessa linha de raciocínio? Daí ele colocou aqui, ó, que dá boa, entendeu? A linha de raciocínio aqui minha. E o que pode ocorrer aqui, entendeu? Eu não estou copiando nada dele,
mas eu estou tendo entendimento do que ele está querendo me dizer. Em relação à parte de linkagem, em relação aos 5 problemas mencionados, né? E também aqui, ó, a estrutura visual, eu consigo ter uma sugestão dele, né? E como eu posso montar. Só que o meu mapa lá, conceitual, não tem nada a ver com o que ele está fazendo ali, entendeu? Eu só tirei a base dele. Em relação aos verbos, em relação ao que eu podia colocar, né? Em relação a como eu montar ele, entendeu? Então não está sendo plágio, não está sendo cópia, nada. Só a ajuda mesmo que tu tá tendo ali, né? Entendi. Não sei se Show de bola. você tem mais alguma coisa que eu possa falar, alguma coisa que eu possa ajudar. E as partes do livro em si, aquelas partes, Deixa eu ver, acho que eu tenho um você, livro aqui. Aqui, eu tenho um livro aberto aqui. Eu também faço muito isso aqui, cara, de deixar destacadas as coisas, né? Deixa eu ver aqui do FCAPS, então, lá. Não sei se eu vou conseguir abrir ele agora aqui, que ele tá lento. Mas aqui eu já vou conseguir ter uma base de em qual capítulo que ele tá, entendeu? Então eu posso pegar aqui a parte da questão da pergunta 5 ali, quer ver? Em relação à questão 1. Ela tá baseada lá no livro tal, na página tal, do capítulo tal, entendeu? E eu posso colocar aqui daí. A resposta da questão 1 é essa aqui, e ela tá baseada no capítulo 2 do livro lá. Nesse sentido. entendi. Então, na Entendi. verdade, Aí, tu vai... Pode falar, Fernando. não, beleza, entendi. Aí no final a gente não precisa destacar, que geralmente eles pedem para a gente colocar lá, né, da onde a gente tirou as informações, tal, do livro. Nesse caso aí a gente vai precisar colocar que tirou do livro a informação, tal. Vai sim, mas porque aqui, ó, é aqui que ele está te pedindo aqui, ó, na parte 2 aqui. Aqui, ó. Indicando os principais benefícios esperados com a aplicação do modelo FCAPES e das técnicas de gerenciamento aprendidas no livro, ó. Utilize citações ou menções dos capítulos do livro para embasar seu relatório, entendeu? Então, na parte 2 aqui ele está te pedindo isso aqui. Entendi. Na parte 2 você vai ter que colocar. Mas se tu querer incrementar um pouquinho aqui, ó, colocar aqui, tirei lá a resposta da questão 1, tá lá no capítulo tal, na página tal. Daí vai de ti, entendeu? Porque em si o material digital, ele é a mesma coisa para todos, né? 296 páginas, né? Então não vai mudar em nada. Entendi. Ali que nem o Cassiano falou, né? Não custa nada colocar no final, né? Referência bibliográfica, né? Em relação ao livro, né? Não, com certeza. Porque esse assim, ó, que nem eu sempre me lembro de um negócio uma vez que o Marcos falou lá, cara, que quanto menos é mais, né? Só que nesse aqui não tem como fazer menos, entendeu? Esse Você é o tem que menos que fazer. tu pode fazer. Porque é sacanagem, 3,5 no trabalho desse aqui é muito pouco. Esse aqui Pô, vale um pouquinho mais, cara. também acho. Isso aí ele foi muito além esse trabalho aí. Assim, Sim, você olhando parece que é tranquilo, mas você fazendo, caraca, dá muito trabalho. sim. Não, pior que é, cara. Mas depois, se tu tiver o teu mapa conceitual aqui, ó, que é a parte 1 feita, cara, a parte 2 é a mais tranquila que tem, entendeu? Porque ali, para tu fazer 2 ou 3 páginas ali, tudo formatadinho, cara, né, é bem rapidinho para tu fazer, entendeu? Não tem? Porque tu vai fazer ali, ó, tu já vai começar a introdução em relação ao contexto base, né, que já vai ser, vai dar algumas linhas, né, a explicação do teu mapa conceitual, justificando cada conceito, tu já vai ter um bom embasamento ali para tu fazer ele, e daí tu vai falar sobre as ferramentas de monitoramento, entendeu? Tu vai falar sobre o modelo FCAPS, entendeu? Daí tu vai falar em relação ao que tu aprendeu em relação às técnicas de aprendizados no livro, né? Então, se for ver bem, cara, dá para fazer 2, 3 páginas bem tranquilo ali, Não, com tudo que tranquilo. ele está pedindo aqui, né? Show. Beleza? Beleza.
Não sei se tem mais alguma coisa que eu possa ajudar. Por mim, tranquilo. Por enquanto, Faz tá pra tranquilo. nós o mapa, hein? Oi? Faz pra nós o mapa. Ah, Manda uma cópia pra Não. cada. Sim, passei. Manda o modelo aí pra nós, só pra nós sim, Não. só pra ter uma base, Manda entendeu? não, mas, O Não, mas professor vai depois, receber ó, vários mas mapas essa- iguais. mas imagina só, viu? Só que sabe o que é a parte bom? A parte boa é assim, ó, que se o entendimento nosso for o mesmo, entendeu? E a base do nosso entendimento for o mesmo, não tem como ele falar que tá errado, entendeu? Ele vai Se o ver que a linha de entendimento for raciocínio mesmo, de ele vai todos falar foi que a mesma. Não, Eu daí acho que fica eu vou bem ter que mais começar a fácil, cara. fazer hoje esse mapa. Na verdade, eu comecei a fazer acho que foi quarta-feira eu comecei a fazer. Só que na verdade hoje, André, depois que eu voltei lá do porco lá, que eu comecei a fazer mesmo. Cara, o meu cabelo tá tirando fumaça até agora, velho. Ah, eu já vou de boné pra não ter fumaça no cabelo. Mas eu vou ter que começar a fazer hoje, né? Porque o meu computador é HD, cara. Se fosse SSD, dava pra fazer no domingo. Mas. HD é foda, cara. O HD ainda é foda. Viu? Mas diz uma coisa, vocês já entregaram a atividade 1 também? Eu Não, vou sim. fazer agora. Eu ainda não. Eu Eu entreguei já a 2 e a entreguei. 3. Já entreguei. Só falta esse mapa aí. Eu vou rezar para no dia 26 o sistema cair dele lá e ficar 3 dias fora. Então ali, ó, Vai com ataque de 12 não resolve. o Wagner, o modelo FCAPS tem lá no livro sim lá. Ele tinha perguntado ali, né? Viu em relação ao programa ali, Wellington? É o Lucid Chart, cara. É só tu entrar lá bem certinho. Quer ver? Deixa eu abrir uma nova página aqui. É bem tranquilo, ó, que é esse aqui, ó. O primeiro já de cara ele vai abrir. Ó. Diagramação aqui. Daí tu pega e entra com a tua conta mesmo do Google mesmo, ó. E daí tu vai ter todas as funcionalidades, né? Fica bem mais fácil fazer. E daí ele vai te abrir, depois ele vai te pedir lá qual que é o tipo de ferramenta que tu quer. Daí tu escolhe lá, vai ter um modelo conceitual, né? É bem tranquilo para fazer com ele. E eu já usei para outros trabalhos também de aula, esse aqui também. Ô Wagner, em relação ali ao modelo FCAPS lá é para ter lá sim, que eu me lembro que eu cheguei a ler alguma coisa dele, mas eu posso dar mais uma olhada, beleza? Então. Beleza, então, Fernando. Eu acho que... O que vocês acham? Podemos encerrar por aqui ou tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Ok. Tranquilo. Como for surgir dúvida, a gente vai conversar no grupo também, né, o Rogério? Beleza, então. E aí a gente vai Ô, um ajuda o outro, né? Não, beleza. Eu vou fazer assim, então. Daqui a pouco eu vou encerrar aqui, então. Daí, a hora que o Google já me mandar ali o link da reunião, eu já jogo pro YouTube e já disponibilizo lá no grupo daí. Fechou, valeu. Beleza, então. Então, encerramos por aqui, então? Fechou, boa noite pra vocês aí. Beleza, então. Então, valeu, então. Até Pessoal, mais, boa então. noite. Valeu.